Bom dia, amigos, ou boa tarde. Quebrei meu relógio, não sei que horas são. Ainda é de manhã, não é? Muito bem. Além disso, estamos vivendo na eternidade. Não temos tempo. Os limites do tempo pararam quando Jesus Cristo deu-me sua vida dentro de mim para viver através dela. Portanto, somos criaturas eternas agora, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que hora! Agora, este é só meu segundo dia aqui com vocês, mas que coisa! É como o melado frio de manhã. É tão espesso e maravilhoso. Nunca me regozijei tanto num encontro. E estou vendo agora, pois a noite fica tão lotado que não consigo ver ninguém. Mas hoje consigo ver. Tive o privilégio de apertar as mãos desta ótima turma de ministros neste grupo aqui. Lembro-me de um idoso que frequentava nossa igreja chamado John Ryan. Chamavam-no de Ancião Ryan. Era de Dowagiac, Michigan, e pregava um pouco, virava para trás e apertava minha mão. E pregava um pouco, virava para trás e apertava minha mão. Eu disse, irmão Ryan, eu gosto disso, mas eu não entendo o sentido do irmão fazer isso. Ele disse, quando a bateria fica fraca, preciso carregá-la. Então acabei de carregar. Faz pouco vi um ministro metodista da minha região que recentemente recebeu o Espírito Santo e eu o batizei. Sentado aqui à minha esquerda, irmão Junior Jackson. Eu o vi cumprimentando assim. Lembrei-me do irmão Ryan. Quantos acham que os metodistas não podem receber o Espírito Santo? Vocês estão enganados. Levante-se, irmão Junior Jackson, ele e sua amável esposa ali. Eles são de Indiana, um ministro metodista. Onde está Willard Collins? Ele está no local esta manhã? Onde está, irmão Willard? Pensei que estivesse aqui. Outro ministro metodista aqui de pé. Se não acham que os metodistas podem receber o Espírito Santo e ser rebatizados, levante-se, irmão Collins. Aí está outro. Ele frequentou a Universidade Asbury em Wilmore, Kentucky, de ótima formação metodista. Agora, há mais pessoas comigo aqui que vieram. Eu as ouvi dizer amém e sei que estão aqui, mas não consigo vê-las. O irmão Fred Southman, do Tabernáculo de Jeffersonville. Fred, você e o irmão Tom estão aqui? Creio que eu ouvi dizer aqui no canto. Sim, ficamos muito felizes em apresentar estes homens. Não vejo neste momento, mas talvez haja mais aqui que eu não saiba. Acho que o irmão Jack Moore acabou de falar. E assim, são bons homens e os amamos. E agora, tem sido um momento tão maravilhoso estar aqui. Eu disse à a minha esposa, disse, você devia ter vindo a este encontro. Cremos num bom encontro pentecostal à moda antiga. Cremos que onde há liberdade no Espírito de Deus, todas as diferentes fases de denominações podem se juntar e assentar nos lugares celestiais como uma igreja. Nossas divergências não fazem diferença aí. Quando estamos em Cristo, estamos sob o sangue e no companheirismo do seu amor. E quero dizer isto a este grupo de ministros. Eu vim da Batista Missionária para os pentecostais e admiro os pentecostais. Eles são o meu povo. Eu os amo. Se achasse que há uma igreja mais certa do que esta, eu estaria na outra igreja. Mas estou com os pentecostais porque acho que é o mais próximo que vejo na Escritura. Se eu soubesse de outra coisa, eu estaria com eles, e assim sem desprezar nenhuma outra crença, de forma alguma. Mas o motivo de pensar nos pentecostais é porque, de tudo que conheço, é a mais próxima do que considero bíblico. E há algo notável nesta convenção que percebi. As mulheres estão de rosto limpo. Nada dessa manicure, vocês sabem, ou como quer que chamem. Não gosto disso, não convém a cristãos. Isso mesmo, eu gosto assim. Sou da escola antiga, que gosta de limpeza. Vejam, gosto de ver mulheres, vocês sabem, não quero dizer. Este não é lugar para se dizer piadas e afrontas, por assim dizer, mas não digo nesse sentido. Este não é lugar para isso.
A propósito, quando conseguiram isso? Parece ter vindo do meu tabernáculo. Com certeza veio. Está certo, igreja? Não parece o púlpito antigo? Bem, acho que a mesma mensagem antiga que pregamos lá também ecoa por ele, de qualquer forma. Sabem, só há uma mulher na Bíblia que pintava o rosto. E não pintava o rosto para se encontrar com Deus. Pintava para se encontrar com homens. Isso mesmo. Sabem o que Deus fez com ela? Deu para os cães comerem. Então, quando virem uma mulher usando pintura, digam: bom dia, senhora comida de cão. É exatamente isso. É horrível, não é? Mas é o que Deus pensa disso. Ela virou comida comum de cães selvagens. É mais ou menos o que ela é. Alguns desses lobos selvagens que andam por aí assobiando, vocês sabem. O que chamam de assobio de lobo, vocês sabem. É isso, comida de cães, outra vez. Sou grato por vocês, mulheres. Que Deus conceda a graça para conservá-las à vista da cruz. Afastem-se destas coisas da terra. Afinal, estamos a caminho da glória. Somos cidadãos de outro reino. Faz tempo. Agorinha eu estava dando uma olhada na audiência para ver se conseguia ver um deles. Trata-se de alguns de nossos amigos de cor, os negros. Você sabe, antigamente, aqui no Sul, faziam escravos deles. Agora, eu sou do Sul. É algo que gostaria de dizer sobre eles. Queria poder falar com Martin Luther King. Aquele homem, sendo cristão, não sabe que está levando o seu povo direto a uma armadilha mortal, onde milhões deles morrerão. Estão vendo? Ele está errado. Eu amo meus irmãos de cor. Eu não estaria na África e por lá pregando para eles se não os amasse. Eles são povo de Deus, assim como nós. Mas não creio que aquele homem, com isso, só fará com que muitos mais deles morram. Então isso causará uma revolução de novo, que nunca se afastará das pessoas aqui. Assim, eles não são escravos, são tão livres quanto qualquer outro. Se fossem escravos, eu estaria daquele lado, mas não são escravos. É só porque querem ir à escola. Eles têm escolas, deixem que vão à escola. Isso mesmo. Eu estava lá, lembro-me daquele velho irmão de cor que estava lá aquela manhã, naquele tumulto. Ele perguntou à milícia se podia falar. Disse: nunca tive vergonha de ser negro. Meu Criador me fez negro. Mas esta manhã estou envergonhado de como minha raça está agindo. O que essas pessoas estão fazendo para nós? Só têm sido boas para nós. A mulher branca levantou-se e disse: não quero que meus filhos sejam ensinados por uma mulher branca, disse, porque ela não terá o interesse, não se interessará por meus filhos como uma mulher de cor que fosse da minha própria raça. Disse: lá, vejam nossas escolas, tem piscinas, eles têm as melhores escolas e tudo mais. Porque queremos ir às escolas deles? Isso mesmo. Creio que Deus é um Deus Bem, diria que ele é um Deus de variedade. Ele faz grandes montanhas e pequenas montanhas. Ele faz desertos, ele faz florestas. Ele faz o homem branco, o homem negro, o homem vermelho. Nunca devemos cruzar. Tornam-se híbridos. E qualquer coisa híbrida não pode se reproduzir. Vocês estão arruinando a raça das pessoas. Há coisas de um homem de cor que um homem branco nem possui essas características. O homem branco está sempre agitado e se preocupando. O homem de cor está satisfeito com a condição em que se encontra. Assim, não precisa dessas coisas. Mas lá no tempo dos escravos, vendiam-se escravos, seres humanos, como num palanque de leilões, como fariam com um lote de carros usados. Um comprador passava pela região, comprava-os e ia vendê-los e lucrar com a venda deles, assim como se faria com um carro usado ou algo do tipo. Nunca foi o plano de Deus. Deus fez o homem fez escravos. Um não deve dominar o outro. Devemos viver juntos, em unidade e paz. E certo homem chegou a uma plantação. Ele quer: quantos escravos o senhor tem? Disse: 100 ou mais. Ele os observou e notou que havia um escravo entre aquelas pessoas. Os escravos estavam tristes. Os boeres da África aprisionavam os escravos, traziam-nos para cá e os vendiam.
Eles sabiam que nunca mais voltariam para a terra natal. Sabiam que ficariam aqui o resto da vida. Nunca mais veriam os filhos. Nunca mais veriam o pai e a mãe. Ficariam aqui para sempre. E estavam tristes. E até levavam chicotes e os chicoteavam para fazê-los trabalhar. E assim, tinham de forçá-los a trabalhar, pois não queriam trabalhar. Estavam completamente desanimados. Esse comprador de escravos olhou lá e viu que havia um jovem entre os escravos. Não tinham de chicoteá-lo, de peito erguido, queixo para cima, firme no trabalho. E o comerciante disse ao dono dos escravos, disse, quero comprar aquele escravo. Disse, ele não está à venda. Ele disse, ele parece ser diferente dos outros escravos. Disse, ele é. Disse, qual é a diferença? Ele é chefe dos demais? Ele disse, não, é só um escravo. Disse, talvez o senhor o alimente diferente dos demais. Ele disse, não, ele come na cozinha com os demais escravos. Disse, o que o torna tão diferente? Ele disse, eu mesmo sempre quis saber, até que descobri. Lá na terra natal, na África, de onde ele veio, seu pai é o rei da tribo. Independente de onde esteja, ele ainda sabe que é filho de um rei e age como tal. Aleluia! Se você é filha de um rei, então não haja como o mundo. Se você é filho do rei, não haja como o mundo. Sabemos que somos filhos e filhas de Deus. Mesmo estando aqui, num mundo sombrio de morte e tristeza, sabemos onde está a nossa herança. Somos filhos e filhas de um rei, não um rei, mas o rei. Hajamos como tal. Há pouco, o motivo de haver me atrasado, uma jovem etíope estava arrumando o quarto e percebi que fazia algo. Eu estava tentando anotar um texto das Escrituras para algo que queria falar. Não venho falar só para ser ouvido, venho falar algo que ajude a igreja, para ajudar. E enquanto estudava, essa mocinha foi ficando por lá. De repente, ela disse, com licença, senhor. E eu disse, pois não. E ela disse, dizem que o senhor é o homem que achou favor diante de Deus, que quando ora pelos enfermos, Deus responde sua oração. Eu disse, ele não responde só a minha, responde a de qualquer um que creia nele. Ela disse, estou doente, senhor. Seria inconveniente se lhe pedisse para fazer uma pequena oração por mim? Eu disse, de modo algum. Eu me aproximei dela, orei mais ou menos assim. Senhor Jesus, muitos anos atrás, quando estavas arrastando uma velha e rude cruz, subindo por uma colina arenosa, arrastando os pés e deixando pegadas manchadas do sangue que escorria das tuas costas. Teu corpo pequeno e frágil ficou tão fraco que caíste sob o fardo. Houve alguém presente, chamado Simão, um negro. Ele pegou a cruz e te ajudou a carregá-la. Aqui está uma de suas filhas esta manhã, enferma. Naquele momento, aconteceu. Estão vendo? Ele é Deus de toda a raça humana. Agora, amigos, vocês são uma audiência tão agradável. E tendo chegado do campo de missões diante de demônios e feiticeiros e assim por diante, não pense que não vão desafiá-lo. Melhor saber do que está falando quando se defronta com eles. Mas, sob tais condições, e então, chegando aqui, onde os fogos no país estão ardendo entre os cristãos, e assim por diante, não imaginam que alívio é para um homem estar assim. Gostaria de poder sentar-me lá atrás na audiência e ouvir esses bons irmãos ungidos pregarem a palavra, e poder só levantar as mãos e chorar, e clamar e orar. E que coisa é aquecer-se junto ao fogo. É algo tão maravilhoso. Mas, em geral, meus irmãos, tenho tantos irmãos que me amam e me pedem para falar. E, portanto, sendo chamado ao serviço do Rei, devo tentar trabalhar o melhor que posso. Mas sempre me excedo, demorando demais. E sei que vocês estão esperando pelo almoço. Estão aqui desde as 8 da manhã, ou por aí, neste grupo de pessoas.
Mas pensei que, por vir esta tarde falar com você só um pouco, escrevi umas anotações aqui e umas escrituras a que gostaria de me referir, e ao fazê-lo, considerando que vocês têm homens aqui muito mais aptos do que eu com um chamado de Deus para ocupar este lugar, mas o meu é a oração pelos doentes, ter visões e assim por diante. E falava com alguém há pouco. Se derem uma olhada na revista Life do mês passado, verão ali. E comprem aquela fita. Não sou vendedor de fitas, mas se creem nas palavras que eu prego e tiverem condições, comprem os 7 selos. E primeiro comprem que horas são, senhores. Ouçam ser falados 6 meses antes de acontecer. E a ciência está perplexa. Eu estava bem sob o local em que estava acontecendo lá. E disse a eles, 6 meses antes, como haveria 7 anjos em forma de constelação que desceriam, e pareceria uma pirâmide. E eu estaria ao norte de Tucson, Arizona, e haveria um rugido que sacudiria até as rochas das montanhas. O irmão Fred Sothmann, sentado aí, estava conosco. Muitos estavam quando aconteceu. Agora, a ciência tirou a foto dela. Vocês a viram. Foi divulgada pela Associated Press. Não sabiam o que era. Lá está uma nuvem, pairando a 41 quilômetros de altura. São 24 ou 32 quilômetros acima de onde há vapor. Não sabem de que se trata e estão tentando investigar. E eu estava lá de pé bem embaixo dela. E aqueles 7 anjos fazendo ouvir suas vozes, daqueles 7 selos, lá de pé. E a testemunha, 3 de nós como testemunhas das coisas que foram profetizadas na fita, senhores, que horas são? E estão tentando descobrir lá agora. É um mistério para eles. Alguns disseram, vá, por que não vai descontar? Seria como quando o anjo do Senhor apareceu aqui em Houston, Texas, naquela luz. Eu disse às pessoas, a vida toda eu vi essa luz. A igreja sabe disso, a ciência sabe disso. Tudo tem de testificar quando Jesus Cristo faz um movimento. Aí está, a revista. Se quiserem dar uma olhada, é a que tem Rockefeller e sua nova esposa na parte de trás. Acho que é a edição de maio da revista Life. Ele é Deus. Estamos vivendo nos últimos dias. Agora, vim esta manhã para tentar pegar algumas anotações aqui e tal, para falar de algo que ajude a igreja, que me ajude com estes ministros, irmãos, a labutar com estes homens. Somos irmãos, e eles me trazem aqui porque creem no mesmo ministério. Vocês que foram salvos durante este encontro, por que não se tornam membros de algumas dessas boas igrejas aqui que creem neste tipo de ministério? Elas creem e o apoiam. E eu venho para apresentarmos a Escritura, e em prol de algo que ajude a igreja. E meu tema, esta manhã, é sobre a condição que penso em que a igreja pentecostal deste dia está. Em que posição e hora estamos e qual é a possibilidade? Agora deixem-me citar de novo. Em que condição a igreja está agora e quais são as possibilidades diante dela? Quero ler a Escritura como tema e quero ler no livro de Juízes, capítulo 16, versículos 27 e 28. E estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres, e estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, fortalece-me. Agora, só esta vez, ó Senhor, para que uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Gostaria de tirar disso o tema, ó Senhor, somente uma vez mais. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra.
a lovely afternoon. Deve ter sido uma tarde agradável, semelhante a esta da qual estamos desfrutando hoje neste acampamento aqui em Hot Springs, Arkansas. E estava ocorrendo uma grande celebração, mas muito diferente da celebração de hoje. Havia uns 3.000 filisteus nas galerias olhando para uma estranha dupla que entrou na grande arena. E senhores de guerra muito honrados e suas damas elegantes, adornadas de joias, estavam sentados em posição. E como era naquela época, havia algo semelhante a um cogumelo que existia. O edifício apoiado sobre colunas que sobressaíam. Talvez um tipo modernista de arquitetura, e todos estes filisteus reunidos lá em cima haviam se posicionado para este grande evento. E estavam nesta grande celebração, e todos de olho no centro desta arena. Devem ter se levantado para ter uma visão melhor do evento que estava para acontecer. E agora, enquanto estamos sentados aqui esta tarde, vejamos se podemos, com mente imaginária, nos colocarmos naquela posição para assistir à cena. O que vemos? When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Hallelujah. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin.